Seja então todo mundo bem-vindo, bem-vinda ao primeiro episódio ou episódio 0 do qual é o BO. A gente se reuniu para fazer um podcast, videocast, para mostrar o nosso melhor lado, que é esse lado meio nerd, meio inquieto, meio questionador e meio outras coisas que quem assistir vai descobrir. Em conversas afiadas sobre comunicação, marketing, comportamento, choque de gerações e alguns babados que acontecem por aí, ou os BOs da vida, né, principalmente de quem trabalha com marketing e comunicação, nesses tempos loucos que a gente vive de caos e desinformação. Tá, mas eu falei nós. E nós quem? Quem começa se apresentando, meninas? Então começo eu. Sou Bruna Monteiro, sou sócia proprietária da Altabox Marketing Digital, uma agência que busca fazer comunicação de uma forma prática, humanizada, descomplicada. Estou aqui representando também a Rafa, minha sócia, e juntas a gente faz aí de uma forma muito mais próxima do cliente, uma comunicação que busca começar pelas redes sociais, mas claro, vai muito além disso. Eu sou videomaker, sou publicitária, amo comunicação, amo marketing, amo as artes, gosto de juntar tanto o marketing das redes sociais com o audiovisual, que é uma área que me interessa muito e que eu amo muito. Também sou professora na oficina de TV, cinema e redes sociais na Paranoia Produções. Tenho meu registro de jornalista também. Trabalho muito com documentários, com editais públicos que incentivam o audiovisual regional e que, claro, a comunicação está sempre presente dentro disso também. Eu sou a Poli, eu sou jornalista por formação, eu tenho um doutorado em processos e manifestações culturais, então, né, sou uma pessoa que gosta muito de ler, estudar, entender as pessoas, conversar com pessoas, entender as suas histórias e contar essas histórias. E eu levei essa minha paixão para trabalhar com as marcas, eu gosto de contar história de marcas. Hoje eu trabalho como consultora em presença digital para principalmente pequenas empresas e também coordeno o núcleo de conteúdo reputacional, mais focado nessa parte institucional e de fomento, de construção de reputação, na agência F Reputação. Oi, eu sou a Kika Giordano, sou publicitária há mais de 15 anos, sou professora de português também, sou formada em letras e publicidade. Sou uma entusiasta da comunicação criativa, dos fenômenos linguísticos, das gerações. Acredito numa comunicação que fura bolhas, que fala com diversas pessoas. Depois de 15 anos no mercado publicitário, eu hoje me dedico à minha empresa, que é o Kika Giordano Branding, que ajuda marcas e pessoas a construírem presenças mais sólidas no seu marketing, na sua comunicação, focado não só no marketing, mas também na construção de marcas. Antes de começar a nossa primeira conversa, antes do nosso primeiro BO, é importante a gente explicar por que a gente chamou o tema dessa primeira temporada de comunicação apocalíptica. Que foi um nome que surgiu brincando, mas que ele tem um sentido bem legal, assim, tipo, normalmente a palavra apocalipse ela é usada como um sinônimo de fim do mundo. E é essa sensação que a gente tem quando olha para o impacto das enchentes que nesse momento assolaram aqui o Rio Grande do Sul. Mas ao mesmo tempo, apocalipse vem do grego clássico e significa revelação, descoberta, tirar o véu. Então, quando a gente fala em comunicação apocalíptica, a gente se apropria desse senso comum e do significado real da palavra, da origem, né? Porque ao mesmo tempo que a situação calamitosa que a gente vive primeiro fez tudo parar, as vidas, as cidades, os negócios, ela tem exigido muito uma redescoberta, uma descoberta de novos caminhos, não só no marketing, mas na comunicação, de uma forma mais ampla, como um processo social. Todo mundo se comunica e a gente precisou entender como fazer isso na vida de uma forma empática e como levar isso para os negócios também. E a gente não vai ficar na comunicação apocalíptica só nesse contexto, né, de catástrofe climática, né, mas porque a gente entende que essa comunicação apocalíptica, que é um grande BO e que depende, mas uma nova descoberta, um novo caminho, ela se estende para várias áreas. Mas vamos então ao BO desse mês. E o BO da vez é como fica o marketing depois de uma catástrofe. A enchente devastou o Rio Grande do Sul a partir do final de abril. E a gente vai trazer aqui alguns números só para mostrar o tamanho de tudo isso que foi. Das 496 cidades, 470 foram atingidas de alguma forma. Afetou 2,4 milhões de gaúchos, mais de 70 mil pessoas foram para abrigos, quase 600 mil desalojados e houveram 176 óbitos, 39 desaparecidos e mais de 800 feridos. E os negócios, as empresas, os empregos?
Ainda em maio, o Sebrae fez um compilado de várias pesquisas que estavam rolando no WhatsApp e nas redes sociais. A gente vai trazer aqui para vocês também. 11 mil negócios, 59% MEI e 24% EPP. 37% funcionando normalmente, 63% parados ou afetados. 60% não pretende suspender contratos de trabalho ou dar férias coletivas. 80% precisa de crédito para retomada. Segundo a Fiergs, 81% das indústrias gaúchas foram afetadas pelas inundações, incluindo perdas em estoques de matérias-primas ou de produtos finais, em máquinas e equipamentos e na estrutura física. Como destacou uma reportagem da CNN Brasil, um dos impactos das perdas é a escassez, o que faz com que os preços aumentem. E se a gente está com menor poder aquisitivo, a gente sabe o que vai acontecer na prática. Mais pessoas com menos acesso. E aí, esse é um dos motivos de por que os negócios precisam operar para sobreviver. Manter a renda das pessoas também é uma forma de dar dignidade para elas. Porque, por exemplo, quem perdeu a sua casa, que está lá morando num abrigo, ela trabalha em algum lugar, esse lugar precisa estar funcionando para que ela consiga manter a renda, manter esse emprego e continuar consumindo os itens, minimamente os itens básicos, e principalmente reconstruir a vida dela. E para que a empresa possa operar, apesar de todos esses problemas, de todas essas perdas e de todas as adversidades que parecem não acabar nunca, né? A comunicação e o marketing, essas estratégias, elas precisam ser continuadas e adaptadas. E aí a gente chega num ponto que é super importante, que vale a gente discutir aqui, porque, né, a gente entende a necessidade e a importância disso, mas por que a gente precisa então se preocupar com a comunicação e o marketing nesse momento? E por que as empresas não devem, ou preferencialmente não parar com a sua comunicação, não parar de tentar serem vistas pelos consumidores de um modo geral? E é muito importante a gente salientar aqui que para nós que trabalhamos com comunicação, com marketing e as várias facetas disso tudo, chega a ser óbvio alguns pontos, mas às vezes para o empreendedor que está ali no meio de tudo, para as empresas, não é tão claro assim. Então a gente vem trazer esses pontos para fazer com que fique acessível essas informações a todos e que a gente possa aprender com o que aconteceu e com outras coisas que ainda podem acontecer para a gente poder lidar com essas coisas cada vez melhor. O que a gente precisa lembrar é que quem não é visto não é lembrado, e como a Bruna disse, parece que é óbvio, mas não é. Às vezes a gente esquece disso. E por que na hora da crise, na hora de todos esses problemas que os empreendedores eles estão enfrentando, isso acontece? Porque normalmente marketing e comunicação são os primeiros cortes de investimento, tá? Mas quando a gente deixa de ser visto, então, por exemplo, eu parei de pegar um exemplo bem simples, eu parei de postar no Instagram, eu vou deixar de ser visto. A entrega do Instagram já não é lá uma grande coisa, mas algumas pessoas estão me vendo. Se elas pararem de me ver, elas não vão lembrar que elas podem comprar de mim. E o que é pior, que se o meu concorrente continuar postando e ele for visto, ele vai ser lembrado e a chance de eu ser esquecida também aumenta. Então, é muito importante. Claro que, deu crise, a gente viveu uma crise, uma catástrofe climática, muitas empresas tiveram que fechar, mas a gente precisa parar para entender o que faz e o que não faz. Ou eu preciso continuar comunicando o meu negócio. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso parar, olhar para o contexto, entender o que é de bom tom, o que não é, né? Até parece meme falando, né? O que é de bom tom, mas... E ajustar um planejamento com agilidade. E aí tem um ponto que eu acho que a Kika pode colocar alguma coisa pra gente, que é a questão de relacionar isso já com o branding. Porque o que acontece? Quem tem um projeto mais estruturado, quem tem um branding estabelecido, consegue fazer isso muito mais rápido. A primeira questão que eu acho que é importante colocar é que não é só continuar o marketing, né? As coisas não simplesmente continuam da onde elas pararam. Tem que ter uma parada aí consciente e pensar o que vamos fazer agora. Estamos numa crise, o que vamos fazer? Essa crise no marketing no Rio Grande do Sul, ela já é um flashback do que aconteceu na pandemia, com todas as suas fases, né? Assim, em termos de marketing. Na primeira fase da pandemia e da enchente, pânico. Para tudo. Campanha do Dia das Mães engatilhada. Na pandemia era Páscoa. Seguro material que deu BO. Não dá para simplesmente seguir a pauta, seguir o que já estava planejado. Segura as campanhas. O que se faz agora? Fase 2. Ninguém solta a mão de ninguém.
todo mundo quer ajudar. Todo mundo quer ajudar de alguma forma. Então, as pessoas entendem que a comunicação, ela tem que se voltar para esta ajuda. E aí as marcas começam a compartilhar. Doe aqui, doe ali, ajude ali, né? Todo mundo corre para fazer o que dá naquele momento, até que todo mundo começa a pensar, bom, como vamos proceder agora com a comunicação? É interessante perceber que nesse momento, algumas marcas, elas já começam a fazer isso de uma maneira muito natural. Por quê? Porque elas já têm esse senso de responsabilidade com o próximo, no próprio branding delas, naturalmente, já existe aquilo na essência delas. Então, é muito natural que nesse momento de crise, essas marcas que já têm um branding voltado para a responsabilidade, para a empatia, para a coletividade, que elas consigam fazer isso já de uma maneira muito, muito natural e muito eficiente já no início, desde o início, né? Isso já faz com que a marca ganhe uma valorização nesse momento, porque as pessoas estão fragilizadas, elas estão atentas a todos os movimentos da marca e elas percebem, então, que essa marca está ali disposta a colaborar nesse tempo de crise. Só que algumas marcas, elas acabam... Essas que não têm no seu branding, por natureza, esse espírito mais responsável, esse espírito de coletividade. Marcas que são mais voltadas para as vendas, para os números, né? Que às vezes tem ali nos seus textos de marca um propósito até legal, mas que não pratica isso no seu dia a dia. Às vezes essas marcas podem fazer ações que são oportunistas. Por exemplo, eu recebi uma promoção de extensão de cílios no WhatsApp que dava descontos para você continuar linda enquanto ajuda os necessitados. E isso, né, não tinha nenhuma ajuda de fato ali atrelada a isso. Eles estavam, estão usando a questão da enchente para vender o seu produto. Não que esta marca não deva continuar vendendo o seu produto, né? Mas se eles não têm nada para ajudar, se não tem nada para oferecer naquele momento, poste coisas sobre pontos de coleta, de ajuda, né? Ou onde ajudar, se ela própria não pode ajudar. Mas é necessário que naquele primeiro momento de crise a gente dê uma acalmada na venda. Porque as pessoas não querem, neste momento, pensar em consumir. Claro, elas vão precisar continuar consumindo. Mas não neste momento, não é esse o assunto que as pessoas querem falar. Penso que é bem importante ter esse cuidado, né? Quando tudo isso aconteceu junto com os nossos clientes, alguns já na hora, por ter esse senso mais apurado, já tem esses valores mais dentro de si, já ok, Bruna, a gente tem que recalcular aqui, vamos fazer isso, vamos fazer isso, seguro que a gente já tinha pronto. E outros, não por nenhum motivo ruim, mas eu preciso dizer, vamos cuidar com esse conteúdo aqui, isso não é adequado pro momento. Obviamente, não vamos postar um conteúdo relacionado ao aeroporto, sendo que o nosso aeroporto tá fechado e a gente não sabe quando vai abrir. Ninguém tá pensando em viajar agora. Então, a gente tem que ter esse senso, esse cuidado com o que a gente vai trazer. Até porque a gente tá num momento delicado em que as pessoas estão nos vendo, né? E nesse momento, a gente tá numa época de cancelamento. Então, vamos cuidar que daqui a pouco uma coisa que fez ali até numa inocência, daqui a pouco as pessoas vão ver com maus olhos. E eu, pessoalmente, estava muito atenta a quem estava postando o quê. Porque eu quero na minha rede social pessoas que estejam preocupadas. Ainda mais no momento em que todo mundo estava se unindo para fazer alguma coisa, eu quero ver quem é que tá me oferecendo uma coisa que não tem nenhum sentido. Daqui a pouco tem uma forma de tu vender teu produto e conseguir ajudar as pessoas. Vou te oferecer a extensão de cílios, mas por quê? A cada tantos porcentagens, vou reverter em doações. De repente era uma forma mais delicada de fazer isso, ou de repente podia segurar um pouco mais, como tu falou, essa parte da venda para trazer mais coisas institucionais, porque também é isso que a gente quer como consumidor e que os nossos consumidores querem. A gente quer se vincular a marcas, a empresas e a negócios que tenham valores parecidos com os nossos, que compreendam a sensibilidade, que a gente sabe que tem essa preocupação, né? Então a gente precisa ver isso
e ter esse cuidado e mostrar para as pessoas que esses conteúdos de ponto de coleta, de doações, de solidariedade, ninguém solta a mão de ninguém, de trazer esses conteúdos para sua rede social também é uma forma de trazer e continuar trazendo os teus seguidores e os seus clientes para perto de ti, né? Uma outra coisa que é importante colocar, que eu acho que isso pontua bem a diferença de marketing e de branding, né? Que é uma coisa que as pessoas ainda não sabem diferenciar. Um tipo de ação oportunista que aproveita uma crise para vender, ela vai gerar venda. Vai funcionar para a venda imediata. Vai funcionar para o marketing. Né? Então, não é que não vai funcionar, mas não funciona para o branding. E aí é que a gente entende a diferença de uma coisa e da outra. Porque esse marketing oportunista, ele vai gerar venda, ele vai trazer um resultado imediato, mas a longo prazo, essa marca perde valor. Porque por mais que alguns consumidores tenham se interessado pela promoção e tenham comprado os produtos, existem muitos outros que não vão falar nada, que vão criar uma impressão dessa marca. E essa impressão, ela é indestrutível. Ela vai ficar para sempre. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em lucratividade de uma empresa, o branding, ele é algo que ele vai impactar nisso a longo prazo, não a curto prazo. A curto prazo, uma ação oportunista de marketing, ela vai gerar resultado. Mas a longo prazo, não, porque ela vai causar uma queda no valor dessa marca que a longo prazo não vai ajudar quando a pessoa for escolher entre essa marca e outra concorrente. Essa marca que faz marketing de oportunismo, ela vai ter menos valor e ela vai ser menos escolhida. E isso impacta nos lucros. Vocês estão falando entre oportunidade e oportunismo. É. Né? Porque tu tem a oportunidade de fazer algo legal, bem feito e que vai te levar longe, ou tu tem o oportunismo que acaba acontecendo isso. Vende agora. Mas além de construir uma imagem ruim em quem acha aquilo errado, se tu não fizer uma boa entrega, que isso na verdade é um problema que eu vejo não só na situação de crise, mas no dia a dia. Muita empresa pensa, não, eu vou postar ou vou mandar um e-mail com um clickbait que a pessoa vai ter que abrir, ela vai clicar e ela vai comprar. Mas a que preço? Porque depois, talvez, a pessoa não compre. Porque o teu pós-venda não foi bom. Então, é todo um contexto. Então, se tu tá no meio, voltando pra crise, né? Nesse caso agora. Se as empresas não estão operando 100%, tu não tem como garantir uma entrega boa, um pós-venda bom. Não é muito melhor pra tua imagem, tu olhar para a comunidade, olhar para as pessoas, entender o problema delas, entender como ajudar nisso, ao invés de ficar empurrando produto. Porque aí tu vende depois, porque as pessoas vão lembrar de quem ajudou. Ninguém é bom, ninguém precisa ser bonzinho porque é bonzinho. Claro, todo mundo tem que ser bom, né? Mas isso não tem a ver assim, nós somos uma marca querida, nós somos uma marca boazinha. Não, gente, é uma questão de ser uma marca inteligente. É uma questão de mercado. É uma questão de valorizar a marca para ter lucros a curto prazo. Existe ainda uma imagem meio atrasada do mercado de que a marca ser boazinha não vai dar lucro, ou que uma empresa que se preocupa muito com os outros, ela não vai ser lucrativa. E isso está errado. E dados comprovam isso. Que empresas que têm no seu ESG práticas e metas e que cumprem essas metas, né, que não só escrevem, mas que cumprem metas de ESG, que são empresas mais lucrativas. É só vocês olharem, por exemplo, a segunda marca mais valiosa do Brasil é a Natura. Né? A primeira é o Itaú. São empresas que têm ações sociais, que se preocupam com esse tipo de coisa. A Natura é uma empresa que tem isso, toda a sua essência, sempre teve. Então, não é só para ser bonzinho, né? Claro que todos nós devemos ser bons e humanos e pensar no coletivo. Mas, além disso ser bom, e ser bom para o coletivo, e ser bom para o mundo e para o planeta, é bom para o lucro também.
É bom pro rendimento. E puxando esse gancho também, tu trouxe sobre grandes marcas, e é super importante, porque nessas grandes marcas que a gente acompanha no dia a dia, a gente consegue realmente ver o todo, né? E a gente consegue ver o conceito por trás, mas eu gosto também de puxar pro pequeno empreendedor. Pra ti, que tem a tua lojinha, que tem o teu negócio, seja online, seja físico, seja ambos, vai abrir uma loja de roupa, tu tem o teu serviço de consultoria, de não sei o quê, tu é psicóloga. De que forma tu traz os teus valores, quando tu começa o negócio, de que forma tu traz os teus valores pessoais e quais valores tu quer agregar pro teu negócio no dia a dia da tua comunicação e na tua vida como negócio, né? Porque a partir disso que tu tem definido, tu consegue trazer na tua comunicação e isso é uma forma super básica de tu conseguir gerar conexão com as pessoas. Com a tua autenticidade, tu conseguir se conectar, de as pessoas quererem te conhecer mais e conseguirem te conhecer mais a ponto de ficarem interessadas no teu conteúdo, a ponto de quererem consumir o teu produto, o teu serviço, né? Ela não vai simplesmente, vi esse cara aqui, é isso aí. Não! É essa construção diária, essa construção constante da tua autenticidade, da tua identidade que traz resultados, né? E o branding é essencial para isso, mas que é no momento que tu constrói teu logotipo que tu tem que pensar isso. Que tu pensa, vou abrir um negócio, ok, o que esse negócio representa? O que eu quero que esse negócio, para além de vender uma roupa, ele pode agregar? É vender esse negócio dá ao mundo. Exatamente. Qual é o propósito, Tu né? vende roupa, mas tu vende estilo, tu vende bem-estar, tu vende autoestima. Então sempre tem muito além do que só o teu produto e o teu serviço. Tem a pessoa por detrás e tem o que o negócio representa, que sempre precisa estar muito bem conectado. Se tu vai pesquisar na internet sobre qualquer, eu vou começar um negócio, tem ali definições básicas e principais que são essas, né? Tá, mas assim, agora eu tava pensando aqui, eu tava ouvindo vocês, tava pensando que a gente tem duas situações, né? Porque a gente já tá chegando num momento, digamos assim, que aqui no estado o pessoal tá chamando da reconstrução, né? Que é quando a gente vai voltar, né? Então eu tô resolvendo o hoje, muitas das empresas já voltaram, muita gente voltou para casa, apesar de que a chuva não acaba, né? E a água sobe, a água desce, mas muita gente já conseguiu voltar para casa, as coisas já estão entrando num novo ritmo, aquele stand-by que a gente viveu em maio já passou, né? Então a gente resolveu esse hoje e já organizou, tipo, a comunicação já voltou para um seu normal, entre aspas, assim. Ainda de uma forma um pouco mais... Se não continuar chovendo, né? Ela voltou um pouco mais empática, um pouco mais humanizada, tipo, a gente até ganhou nesse sentido, né? Mas, tipo, já voltou a vender. Na prática é isso. O pessoal já começou a vender, já tem oferta de mercado, né? Já tem mensagem no WhatsApp chegando, oferecendo serviço. Então, o que vem depois de a gente ter resolvido esse hoje, né? Como a gente mantém essa marca viva de um modo geral, assim? Pois é, então, já passou realmente esse momento tenso inicial, né? Eu acho que realmente algo que muitas já estão fazendo ou já fizeram, mas que a gente ainda pode positivamente se aproveitar é pensar como que o teu negócio pode contribuir para isso. Como, um exemplo, o barzinho que tá fazendo uma noite de shows que são beneficentes. Ele tá trazendo público pro negócio dele. Mas ele também tá contribuindo de alguma forma, né? E eu acho que é importante também a gente perceber que passou esse momento inicial, mas que ainda tem muito por vir. Então, que a gente não pode esquecer de continuar trazendo essa responsabilidade, continuar trazendo a importância das doações, do voluntariado e de pensar como que o teu negócio pode continuar ou começar a agir de alguma forma. De repente, vi fulano fazer, vou me inspirar. A gente sabe que nessa vida, nesse mundo, tem, né, que nada se cria, tudo se copia. Então, vamos adaptar o que alguém tá fazendo em algum outro setor, ou até num setor parecido ao teu, e ver de que forma tu consegue contribuir e continuar contribuindo. Porque vão ser meses de reconstrução, e como a gente trouxe aqui, a chuva continua. Então, de que forma a gente pode trazer isso? É um evento? É uma ação online? É uma ação de desconto na compra de algum produto ou de algum serviço? Então, dá pra gente continuar utilizando disso para ajudar e também para trazer os nossos valores ainda, né? Tem mais uma coisa que eu fico pensando em cima disso, desse o que vem depois, que é esse agora que a gente tá vivendo, pelo menos por enquanto, que é importante e que tem relação, tipo, que é pra vida, né? Tipo assim, pra vida dos negócios, né? Que a gente tem que lembrar que negócio não é só produto e serviço, não é só venda. A gente já meio que falou sobre isso, assim. Mas, gente, é pessoas fazendo negócios com pessoas, né? Então, a gente precisa pensar que tem o gestor, os funcionários, os fornecedores, os parceiros, tem uma galera em volta, né? E
quando a gente foca só na venda, a gente perde um olhar, a gente perde um pouco da humanidade. Eu sempre brinco assim, ó, que quando a gente começa a usar sigla tipo B2B, B2C, é pra fazer de conta que a gente não tem pessoas por trás. E perde essa humanidade, e aí determinadas estratégias se tornam ok, sabe? Tipo, é ok eu fazer isso aqui porque, meu negócio é B2B, é B2C, então tu não lembra que tem uma pessoa ali. Eu sempre brinco que eu só faço, nos projetos que eu trabalho, eu não faço coisas que a minha mãe não entenderia. Muito bom. Ou que eu não gostaria que fizessem com a minha mãe. Eu sempre brinco dessa forma, assim, porque ali te coloca um limite ético, moral, né, em relação aos meus valores e tal. E eu acho isso importante, eu não quero enganar ninguém, eu quero, né, transmitir uma mensagem clara, quero mostrar para as pessoas como é que funciona e o que elas vão comprar, né, e entender como ter esse olhar para essas pessoas que são estratégicas de um modo geral, que eu tava falando, ajuda a marca a durar além do produto. Muito bem comentado, porque acabo trabalhando muito com quem tá começando o seu negócio, ou quem começou e já trabalha há tempo e agora tá tentando chegar no mundo digital, no mundo das redes sociais, né? E é isso que eu até comentei, mas que é uma palavra-chave que me segue o tempo todo, que é a autenticidade, né? Claro que existem algumas coisas que tu tem que se preocupar no teu negócio, que são essenciais, tu vai pensar em finanças, tu vai pensar no marketing, vai pensar nisso, naquilo, tá, né? Existem alguns indicativos base. Mas, de certa forma, também não existe receita de bolo a não ser pro bolo. Então, ficar se preocupando bem nessa questão que tu trouxe. A sigla, isso, a coisa, tem que ser assim, tem que ser assado. E até a gente já trazendo um spoiler de pautas futuras, né? Hoje a gente tem tantos gurus dizendo os absolutismos de como deve ser a tua comunicação, as tuas redes sociais, ou isso, ou aquilo do teu negócio, o que tu deve seguir, como tu deve seguir a estradinha mágica dos tijolos amarelos para conseguir sucesso. Mas seja autêntico, faça o que faz sentido pra ti, né? Essa é a forma que tu consegue se diferenciar dos outros, porque pessoas vendendo serviços e produtos iguais aos teus tem aos milhares. Existem milhares de psicólogos, lojas de biju, agências de comunicação, mas o que diferencia um do outro são as pessoas por detrás. São os valores que agregam ali, a autenticidade daquela pessoa, o jeito daquela pessoa. Da mesma forma que eu digo, eu não vou chegar aqui e vou falar assim certinho com vocês, porque não é meu jeito. Quem me conhece sabe que eu gesticulo, que eu falo, que eu me atrapalho, que eu vou e volto, porque esse é o meu jeito. Então, quem me vê aqui no podcast, me vê na rua e quem me conversar comigo, vai encontrar essa mesma coisa. E é isso que reflete também no meu trabalho. E essa consistência faz a diferença. Pegar o gancho que a Poli falou, que a empresa ela é feita de pessoas, né? São funcionários, são parceiros, são fornecedores, não é só o consumidor. E uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que as marcas, elas são como as pessoas. A gente tem momentos bons e ruins, né? A gente tem características legais que as pessoas admiram e a gente tem características que às vezes as pessoas não admiram. E quando a gente tem uma característica que não é legal, nem todo mundo fala isso pra gente. Às vezes as pessoas não vão te falar, olha, tu fala muito alto, tu é arrogante. As pessoas não falam isso pra gente. E a gente acaba errando a vida inteira, espantando amigos, perdendo contatos, perdendo relacionamentos, porque a gente não se dá conta. Quando uma marca, uma empresa, ela não pensa em todas as pessoas de maneira honesta, verdadeira e humana, nem sempre as pessoas vão falar, às vezes elas não vão nem se dar conta. Aquilo já faz tão parte de um dia a dia, de empresa, de mundo corporativo, que as pessoas estão naquela batida, elas não vão se dar conta. Mas elas também não vão ficar pensando coisas boas. Então, é assim que uma empresa verdadeiramente honesta, boa e que pensa na coletividade, constrói valor de marca. E isso é uma coisa, às vezes, que é inconsciente, imperceptível e imensurável. Porque aquela marca que não tem essas atitudes de pensar no próximo, de pensar nas pessoas, pensar nos colaboradores, nos fornecedores, não tem essa visão humana, por mais que ninguém esteja falando, olha, você não está sendo legal, isso está impactando. Isso está impactando de forma emocional as pessoas envolvidas, mas nem sempre elas estão expressando isso.
Então, por isso que é muito importante ser uma marca humana, né? Pensar nas pessoas, mas fazer isso de uma forma natural e verdadeira. Ou que pelo menos pareça a verdade. Não adianta ser bonzinho só no Natal, né? Não adianta ser bonzinho só quando tem enchente. Tem que ter atitudes humanas sempre. É isso que constrói o branding. Agora, a gente sabe que o mundo é uma selva, né? Que não existe almoço grátis. A gente sabe, né? Ninguém aqui tá querendo achar que o mundo é paz e amor e todo mundo tá aqui só pra ser legal. Não, todo mundo tá aqui pra também ganhar o seu, né? Ninguém tá esperando que as empresas sejam só boazinhas por serem legais. A gente tá falando aqui que ser bom, ser legal, ser responsável, ser humano, faz bem para o branding. Faz bem para a marca. A gente quer que elas sejam boazinhas, apesar dos negócios. Apesar dos Os negócios continuam acontecendo. Mas é interessante isso que a Kika trouxe, porque me fez pensar numa coisa que eu acredito muito, assim, que eu sempre falo. Todos nós somos influencers, somos influenciadores, né? Tu tem a tua rede, tu tem a tua, eu tenho a minha. E, independente do número de seguidores, tem pessoas que nos acompanham. E não só de seguidores, né? É a tua família, as tuas vizinhas, as pessoas ao teu redor. Tu tem uma rede de contatos de pessoas ao teu redor, que seja uma, seja 30, seja 1000 ou muito mais, que tu acaba influenciando de alguma forma, seja pela dica do restaurante, seja pelo livro que vai ler. Inclusive, a Poli, grande leitora, sempre me inspira muito com suas leituras e vai trazer uma dica depois. Mas eu sempre falo isso para os meus clientes e para todas as pessoas sempre, aproveito para falar que todos nós somos influenciadores, todos nós temos esse poder. E no momento em que também a gente está nas redes sociais, que é um espaço que tem um potencial de alcançar muitas outras pessoas, acredito que a gente tem responsabilidades. Da mesma forma que eu acho que celebridades, pessoas públicas também têm responsabilidades. A gente espera, às vezes, um certo posicionamento. Não é que a Anitta seja obrigada a fazer nada, mas a gente já espera dela um posicionamento. A gente sabe que ela tem um poder de alcançar as pessoas. E como ela se posiciona tantas vezes. Ela tem um branding excelente, né? Me discorde se quiser. Vamos construir, vamos conversar sobre isso. Ela tem um branding excelente para o nicho dela. Exato. E o tanto de o outro nicho que toca hate nela reforça o branding dela para o nicho dela. Exatamente. Mas como a gente já viu tantas vezes ela se posicionar em questões sociais, públicas, da vida. Agora a gente espera um posicionamento dela. Mas fiz aqui um parênteses brincando com a Anitta, que eu adoro falar sobre o trabalho de redes sociais dela, mas todos nós, no momento em que estamos nos expondo, temos uma responsabilidade. Agora você meio, brega talvez, mas como cidadãos, nós temos essa responsabilidade no momento que a gente está agindo como uma empresa, né, como um negócio, como uma loja e também atingindo outras pessoas, a gente tem que se perguntar de que forma eu estou exercendo essa minha responsabilidade. Porque eu estou atingindo pessoas e querendo construir alguma coisa, vender alguma coisa, construir um negócio, mas de que forma eu estou exercendo isso, né? Quando a gente fala das pessoas, assim, e do poder de influência das pessoas, é legal pensar que é uma coisa que a gente fala bastante com os clientes da F, mas que é uma coisa que eu acredito e trago pra vida, assim, né? Que influencia o outro, né? Então, por exemplo, quando eu uso como sobrenome a Poli da F, ou de qualquer outra empresa, quando a gente usa, eu tô trazendo trazendo pra mim, colando em mim a forma como as pessoas enxergam a empresa. Então, se elas enxergam a empresa bem, porque ela trabalha a sua reputação e ela se preocupa com isso cola em mim também. Mas, ao mesmo tempo, o contrário também, né? Então, no momento que... E aí, quando a gente pensa nessa questão da influência, tem a questão dos funcionários. Como se todo mundo é influenciador hoje, o funcionário das empresas também é. O gestor da empresa também é. E como é que as pessoas... Então, por exemplo, vamos pegar num momento de crise. Voltando para a crise e usando isso. O presidente, o gerente, o cara lá da empresa usa a rede social dele para xingar o prefeito, por exemplo. Eu não tô dizendo se ele tá certo ou tá errado, eu só tô dizendo que ele usou pra xingar o prefeito. Vai ter pessoas que vão olhar para aquilo ali e vão ficar puta com ele. E vão dizer, tipo, não, porque ele tá errado, porque ele tá xingando o prefeito, e vão lá e vão marcar a empresa e vão dizer, olha o que o teu funcionário tá fazendo. Né? Ou não compro mais de ti. Hoje eu tava vendo uma notícia sobre uma relação entre Nubank e Brasil Paralelo. E aí as pessoas dizendo, não vou mais... cancelei a minha conta porque eles estão apoiando esse evento, porque eles estão divulgando esse evento. E o outro, aí no mesmo post, tava a pessoa xingando lá e alguém respondeu isso no Twitter, no X.
Ah, não, ai que bom, eu não sabia disso. Agora eu tô trocando dos C6 pro Nubank, porque por causa disso. Então, tipo, a gente sabe, tem esse amor, tem love, tem hate. Mas, tipo, o fato da empresa ter feito um negócio ou de uma pessoa ter postado um negócio influencia na marca, a marca influencia na pessoa e todo mundo ou ganha É que o ou hate perde. também é branding, né? Isso dá um episódio inteiro de podcast falando sobre isso. O hate, ele também é branding. Quando uma marca, às vezes, assume um posicionamento muito lateralizado, quando uma marca assume um posicionamento de um lado dos polos, ela vai ter um hate grande de um lado, mas ela vai reforçar o branding dela do outro lado. É uma estratégia, eu não diria perigosa, porque ela funciona, essa estratégia. É delicado. Ela é delicada. A marca que ela assume um posicionamento, ela tem que saber muito bem o que ela tá fazendo. Que ela vai ter, de um lado, ela vai ter um hate, ela vai ter uma recusa, um cancelamento. Porém, este cancelamento deste lado do polo, ele vai gerar um reforço de branding do outro lado do polo. E agora, para usar um exemplo que não é político, mas que tinha um também. que existe, né? Que é Apple e não Apple, né? Existe uma legião de fãs da Apple e existe detratores, né? O meu filho, todo dia, ele tem um argumento para me dizer como o iPhone é dinheiro botado fora. E ele é um detrator, né? Ele convence as pessoas a não comprar iPhone porque ele acha que, enfim. A Samsung já fez várias campanhas alfinetando a Apple, né? Refutando a Apple. Convenceu zero Apple lovers, né? Esse tipo de campanha, ele não cria conexão com quem não é fã da marca. Mas ele reforça a conexão com quem é fã. Então, quando a marca escolhe um posicionamento, ela vai estar abrindo mão de alguns clientes, mas ela vai reforçar o laço com outros clientes. E eu vou pelo lado do delicado, porque sim, às vezes é importante pra gente se posicionar, ou às vezes a gente precisa se posicionar, eu tenho meus posicionamentos, mas às vezes eu vejo pessoas colocando o seu posicionamento e não se dando conta desse impacto negativo que pode ter. E ainda, principalmente às vezes no momento em que tá tentando começar, tá tentando se erguer e tá erguendo bandeiras por erguer, não necessariamente por ser algo super essencial à sua vida, que é algo que ela luta no dia a dia. Não, é o posicionamento dela e ela quer simplesmente. Aí também já dá uma outra pauta, né? De a gente achar que as redes sociais são só um lugar pra gente jogar nossa opinião e deu. Mas a gente tem que pensar, de novo, na responsabilidade. O impacto que aquilo ali vai ter. Eu tô preparado pro meu negócio sofrer represálias por conta dessa minha opinião, por conta dessa minha defesa de opinião, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso, porque daqui a pouco tu tá perdendo oportunidades ali no momento em que tu precisa de oportunidades, né? Quando a empresa já é grande, bem consolidada, perder meia dúzia de clientes talvez não faça diferença para ela. Talvez é isso que vai fortalecer ela até com o hate. Mas daqui a pouco é uma pessoa que tá começando e ela não se dá conta disso, né? E tá se ferrando, né? E hate aumenta lucro. Porque temos exemplos aí de campanhas Boticário, principalmente com pautas LGBT ou pautas antirracistas, que receberam hates e tiveram lucros, perderam seguidores e ganharam dinheiro. Perderam seguidores, mas ganharam outros, sim, né? E acabaram lucrando com o hate. Mas isso aí eu acho que nós podíamos fazer um episódio só sobre isso, né? Podia. Eu queria então só pontuar o que numa crise, né? Espero que não tenhamos outra crise como pandemia, como enchente, né? Espero que não tenhamos outra crise. Mas o que não fazer, né? O que não fazer no marketing nesse momento de crise? Não use a crise para ativar ações de marketing de vendas. Não use a crise, não coloque, não use a crise como oportunismo para aumentar seus lucros. Trabalhe o seu branding, mostre o seu lado humano, verdadeiro, né? Mas não use... tivemos uma enchente, você vai fazer uma promoção de barco.
Não façam isso. Ou aumentar o preço da bota? Aumentar o preço da bota, do macacão impermeável, né? Isso não é legal. É como eu disse antes. Traz um efeito imediato para as vendas, mas para a marca não é uma coisa interessante a longo prazo. Só tinha anotado aqui pra falar sobre, pra mim, esse é o grande don't entre do's e don'ts, assim. Que eu até brinquei aqui que são, pra gente dar do's e don'ts, a gente tá fazendo um 12 olhos para o mercado, né? Então, porque, né? Cada um é 4 olhos aqui, então vamos lá. 4, 8, 12. Né? Mas esse pra mim é o grande don't, assim, ó, é não ser marqueteiro de tragédia. Né? E quando for divulgar o trabalho... Nana Gouveia. Teve influenciador de... Escola Nana Gouveia teve influenciador aqui, né? Não vamos citar o nome pra não polarizar. Mas a gente não quer esse hate, será? Qual deles? Teve um campeão de reality show que tava fazendo isso. Mas, né? Não sei qual ano. Olha, teve vários ex-BBBs passeando por aqui. Ex-fazenda, um monte de coisa, né? Vai saber. Mas assim, tipo, vai divulgar o teu trabalho, independente se é prestador de serviço, se é marca, se é grande, é pequena, é aquelas coisas, empatia, respeito ao tempo e à vida dos consumidores, é respeitar as pessoas, tipo, é ser educado, né? Aplicar transparência, promover relacionamento, quando for, então, vou postar, vou ver como eu vou ajudar, então... De repente, eu não tenho como fazer nada, não quero ser ponto de coleta, não quero não sei o quê, mas eu posso me associar a uma entidade, eu posso divulgar o trabalho dessa entidade. Escolher um abrigo para adotar e fazer alguma coisa, né? Então... Quando a empresa às vezes é pequena e ela não tem condição de ela mesma dar uma ajuda ou financeira ou dar um desconto em troca de doações, né? Às vezes é uma empresa muito pequena que ela não tem essa condição financeira. Então, seja, no mínimo, fonte de informação. Divulgue informações, né? Divulgue como limpar sua casa na enchente ou para onde doar, que nem a Poli falou. Escolha uma instituição e divulgue essa instituição, né? Bom que vocês trouxeram, porque um dos meus don'ts é cuidar com essa divulgação também, né? Cuidar para não ser alarmista, não gerar pânico e trazer informações oficiais. E vou usar o termo aqui, né? Cuidado com as fake news, galera. De divulgar de projetos, associações que sejam realmente confiáveis, né? De saber de onde está vindo. Empresas que já têm essa preocupação, provavelmente já têm parceria, já sabem outros projetos sociais e ONGs que fazem bons trabalhos, mas busque ter confiabilidade no que você vai estar divulgando, de onde vem, que perfil é esse que está trazendo essa informação, né? E trazer informações completas, importantes, essenciais, né? Não fique piorando e problematizando demais as coisas, vamos ser objetivo nesse momento inicial ali e trazer as informações oficiais. Sabe que lá na F a gente produziu um material para a Unidasul, bem nesse sentido, assim, focado em combate à desinformação e compartilhamento de informação correta. E, tipo, foi um material bem legal, que deu um trabalhão fazer, porque era ir na fonte original. Então, por exemplo, a gente foi lá e eu pesquisei na 0 Hora. Tipo, quais são os projetos que tem de governo de repasse de recursos? É tal e tal. Vai lá no governo federal, vai no governo estadual, pega a fonte, entende como é que funciona, para produzir um material para disparar por WhatsApp, para tornar disponível e com várias, assim, onde tirar a segunda via de documento, onde... por exemplo, que a Fevale e a Unicinos estavam com um projeto de limpeza e manutenção de eletrônicos. Então, buscando informação que atendesse a comunidade, né? Para exatamente levar a informação correta. Porque o que mais tinha era desinformação. Era, além de golpe, que é pior, né? Tipo, porque não é só... Eu não sei o que é pior, né? Se a pessoa mentir descaradamente com um propósito de enganar as pessoas ou se é ela pegar e usar uma informação verdadeira, tipo a história, pegava o card do QR Code do governo do estado e botava um outro QR Code em cima. Sim. E daí a pessoa tá lá, quero doar, lê rapidinho, não olha, não presta atenção e não vê no nome de quem tá a tal da conta. Eu achava um perigo essa história de QR Code compartilhado. Mas a influenciadora com marca de produto que dizia, compre de mim que eu vou ajudar os necessitados no Rio Grande do Sul. Só que ela não dizia quanto. Ela não dizia como. Não fez era só, tipo, compre contas. de mim. Daí o pessoal começou a pressionar nos comentários. Tá, mas o que tu vai fazer? Quanto tu vai dar? 5%.
né, das vendas. Tá, mas continuou não dizendo nem pra quem, nem pra onde, nem como, nem se ia ajudar bicho, se ia ajudar gente, se ia vir pra cá, nada, sabe? Tipo, era só simplesmente assim, ai, compre de mim que eu vou ajudar. Teve uma loja que eu vi propaganda na televisão que fez uma liquidação de produtos a preço de custo. E para ajudar os desabrigados na enchente, vamos fazer uma liquidação a preço de custo. E aí? Tá, mas aí, qual é a contrapartida? Vão doar o quê? A tantos vendidos, vão doar quanto? O preço de custo é só para quem perdeu as coisas na enchente? Não, era para todo mundo. Então, eu fiquei pensando, poxa, será que as pessoas não notam? Obviamente, eles venderam todos os tapetes, porque era super barato, assim, né? Até eu me deu vontade de comprar, mas pensei, não vou comprar, porque eu fiquei com ranço dessa ação, né? Mas o preço era realmente atrativo. Então, com certeza, as pessoas compraram. Mas, pra mim, ficou feio. E eu tenho certeza que pra outras pessoas também ficou. Pode ser que ali, naquele momento, eles tiveram... Se eles venderam a preço de custo, não tiveram lucro com aquele... Por que uma loja faz uma promoção de preço de custo? Pra levar pessoas pra dentro da loja, né? Pra comprar outras coisas. Então, eles fizeram uma ação de marketing normal, sem nenhuma contrapartida de ajuda, e colocaram isso como ajuda para os desabrigados. Então ficou um negócio meio vago. E aí a gente cai naquele ponto que eu falei, tá, tu vende, mas a que preço? Exatamente. Acho que são momentos como esse que é importante nós, como consumidores também, porque todos nós também somos consumidores, ficarmos atentos de quem são esses lugares, quem são essas pessoas. Como eu falei, eu tava de olho no meu Instagram pra ver quem tava fazendo, quem não tava, né, se tava divulgando coisas que não faziam nenhum sentido. É um momento pra gente ficar atento, porque são essas pessoas que eu quero acompanhar, essa marca que eu quero ser fiel, essa marca que eu quero indicar pra minha amiga, pra minha mãe, pra minha vizinha depois, né? Então é um momento de a gente ficar atento. E aí também, como criadores de conteúdo, como empreendedores, como gestores, de a gente pegar essas coisas boas e ruins e nos inspirar para fazer nossas próprias ações. E aí, para mim, é um duo aqui, né? Que nem falou, um pequeno negócio, daqui a pouco, se vincular a outras instituições ou projetos sociais, mas para além disso também ver, de repente eu não consigo fazer muito, mas eu consigo, então, oferecer o meu serviço de produção de vídeo para poder ajudar uma instituição que precisa de divulgação ali dos resgatados, que foi uma coisa que a Rafa, né, minha sócia, que representou ela aqui, que ela fez bastante, né? Ela tava fazendo voluntariado num abrigo de bichinhos, e ela usou muito das redes sociais para ajudar a fazer a divulgação dos bichinhos, né? Então, esse foi uma forma de, além de ela estar ali se voluntariando, mas também de usar o poder do trabalho dela, da comunicação, do marketing, das redes sociais, para ajudar alguém que precisava dessa ajuda, né? Então, sempre tem alguma forma de a gente conseguir fazer. E é uma coisa boa, né? É importante ser bom, como a Kika falou. Eu tenho mais um don't, e eu adoro esse. Treta? BO? É BO? É BO? Exatamente. O don't é não trete com as críticas. Porque o que a gente mais vê é principalmente pequenas empresas, que quem cuida das redes sociais é o dono. E aí a pessoa vai lá e reclama publicamente num comentário do Instagram e o dono vai lá e briga. E nesse momento que tá todo mundo sensível, aumenta muito a chance das pessoas verem um post, não concordarem e tá chateada porque tá... Vamos pegar o contexto de maio. Tu tá com a TV ligada. Se tu tá em casa e tu tá com a TV ligada, daí tu tá olhando e tá lá as pessoas o tempo todo mostrando o rio subindo, as pessoas desabrigadas, os cachorros sendo resgatados de barco, aquela coisa horrorosa. Tu tá péssimo. Se tu não tá em casa, tu tá num abrigo, mas tu tem um celular e tu tem acesso à internet, tu também tá numa situação muito mais precária, pior do que quem tá em casa, obviamente, mas além disso, tu perdeu tua casa, né? E daí tu vai lá e olha o post com falta de sensibilidade, com falta de empatia, vendendo, empurrando produto. Tu fica puto, vai lá e reclama. E xinga a pessoa. O que a pessoa faz? Ela te xinga de volta. Não, né, amiguinho? O que tu tem que fazer? Tu tem que entender o que a pessoa tá reclamando. Tu avalia se é justo ou não, né? Provavelmente. A pessoa que vai lá tretar. O empreendedor que quer responder xingando. Ele vai achar que não foi justo, óbvio, né? Mas eu entendo que
tu tem que chamar a pessoa para conversar, tu tem que puxar ela para outro lugar, tu tem que, porque assim, a gente tem que estar disponível para esse hate, nesse caso, como a gente estaria para um lover. Sim. Tu tem que mostrar, porque senão vai gerar uma outra briga, porque se tu xingar num comentário, tu vai E vira uma bola de neve, né? vai vir outra pessoa xingar, dizendo que aquele consumidor tá certo. E aí, Isso aí não é só pra tempo de crise, Não, né? é Isso pra aí vida, vale né? pra sempre. Por isso que eu acho que isso aí dá um outro episódio, o hate. o love e hate, sim. O love e hate nas redes sociais dá um episódio inteiro pra gente falar sobre isso. E eu tava falando sobre essa questão das collabs, né? Gente, a gente tem essas ferramentas de tantas possibilidades, na verdade, pra fazer as collabs, os colaborativos. Tem até publicação colaborativa hoje no Instagram, né? Já faz um tempo, mas enfim, temos ela. Então, vamos pensar de que forma a gente consegue, novamente, eu não sei como ajudar, ou eu quero ajudar, mas vamos fazer colaboração. E aí, de novo, não é só no momento da enchente, no momento delicado como esse, mas lá no Setembro Amarelo, o que eu, como loja de biju, posso fazer? Eu quero fazer um conteúdo, isso é importante pra mim, é uma pauta legal. Pô, chama uma psicóloga pra fazer um conteúdo contigo. Se isso faz sentido pra ti, novamente, não tem receita de bolo. Mas se isso faz sentido pra ti, pro teu negócio, faz. Não há regras. Faz o que tu quiser. Busca parceiros pra fazer isso. A gente fez até no Setembro Amarelo, Autobox, fez um trabalho com uma psicóloga. Aí no Outubro Rosa a gente pegou uma artista pra fazer umas animações pra representar a importância do exame de toque. Então, é algo que faz sentido pra nós, sempre faz. A gente fala sobre as causas, sobre os projetos, sobre as campanhas no geral, mas e não que vocês precisem fazer exatamente dessa forma, mas são formas de a gente se inspirar e saber que a gente pode fazer as coisas do nosso jeito. Eu vejo, de novo, os pequenos empreendedores muito preocupados em como devo fazer ou não fazer as coisas, em vez de buscar como quero fazer as coisas de um jeito que faz sentido pra mim, sabe? Eu acho que aí a gente volta pra um ponto que a gente já comentou antes, até, que é a questão da autenticidade, né? Tipo, vendedor, foi nem falou, vendedor de biju, tem um monte. E o que te diferencia dessas, né? Por que eu vou comprar da fulana e não da beltrana? Por identificação. Porque o produto é o mesmo. Eu quero, Sim. inclusive, para pegar, tipo, a gente tem a H Maria aqui na região. Sim. Ela tem, sei lá, trocentas revendedoras. Por que eu vou comprar de uma e não da outra? Ou porque eu conheço, então é por relacionamento. Sim. Ou porque eu me identifiquei mais com a forma como ela comunica, a forma como ela mostra o produto. E aí, quando a gente fala de mostrar o produto, tem uma coisa que é legal, que é até um exemplo que eu tinha anotado aqui, do Seth Godin. No livro lá, Isto é Marketing, ele fala do porquê que a gente compra as coisas, né? E ele traz o exemplo do prego. Por que tu compra um prego? Tu não compra o prego porque o prego é legal, né? Olha que prego bonito. Tu compra um prego porque tu vai usar esse prego, por exemplo, pra pendurar o quadro da tua família no teu escritório. E daí, quando o dia tiver uma merda, que tudo estiver dando errado, tu vai olhar pra aquela foto e tu vai lembrar do porquê que tu tá fazendo as coisas. Né? E quem é que permitiu isso? Foi aquele prego. Então, o prego não é... A gente não compra o prego pelo prego. A gente compra essa coisa aspiracional, a gente compra uma solução de problema, a gente compra por necessidade. Mas se eu for lá na Leroy Merlin comprar um prego e tiver 10 marcas de prego, eu vou escolher o prego da Steel ou da Gerdau porque eu conheço essas marcas e elas Porque a marca é mais relevante. Porque a marca é mais relevante. Uhum. E aí entra o awareness, né? A consciência de marca, o marketing, o branding. Então, desculpa eu trazer Não, mas eu uma acho coisa que é um- fria pra tua fala que era tão querida, né? mas acho que é um complemento. Mas é que a escolha tem que ter mais motivos. Tipo, eu preciso comprar um prego. Sim. E eu vou ter que escolher entre várias marcas, que é a mesma coisa da H Maria. Eu vou comprar... Não vou comprar o brinco porque ter um brinco. Eu vou comprar um brinco porque eu quero ficar bonita, porque eu tenho um aniversário, por exemplo. E eu quero ou porque eu quero me sentir bem comigo. E eu acho que ele vai fazer a diferença. E, de novo, não tem uma solução mágica para as coisas. São vários lados que tu tem que olhar. Tem que olhar para o conceito da tua empresa, que tem que comunicar essa importância, esse aspiracional. Mas tu tem que ver o valor da tua marca. Tu tem que ver o que tu agrega, como é que tu tá comunicando de várias formas, em várias pontas. Como é que é o teu ponto de venda, como é que é ainda o pós-venda, como é que é a qualidade do teu produto. Tem muitos lados que tu tem que ver. Não só na tua comunicação, mas tudo também passa pela tua comunicação, né? A gente tava meio que falando que acabou, não acabou, tipo, tá acabando, graças a Deus, né? Tipo, em algum momento vai parar de chover, as coisas vão voltar pro seu lugar, digamos assim. E digamos que ali tudo volte a ser como antes, a gente não vai retomar a vida, o trabalho da onde a gente parou. Por quê?
por exemplo, este evento em específico, ele foi uma crise climática. Ele faz parte de uma crise climática que é muito maior do que o Rio Grande do Sul, né? E essa, por exemplo, aqui, questão de chuva, enchente, não é a primeira. Ela foi a primeira que devastou o estado. Mas a gente já teve ano passado 2, 3. A região lá de Lajeado já tá quase faltando mão para contar quantas vezes o rio subiu, o rio desceu e as pessoas perderam as coisas, né? Então, embora essas outras não tenham tido a mesma dimensão, elas aconteceram já. E daí tem uma frase que eu achei bem legal do Lucas Chu, que ele trouxe na newsletter dele, Propaganda Não É Só Isso Aí, que é que operar na urgência é muito duro. Então, a gente sabe que vai ter de novo. A gente sabe que, infelizmente, as coisas não vão se resolver porque aconteceu dessa vez. E aí, o que a gente vai fazer para não operar na urgência? Tipo, a gente precisa de gestão de crise, é uma coisa meio básica, assim, mas o que mais, assim, o que a gente pode entender que pode nos ajudar nesse sentido? Eu acho que aproveitar, de repente, tu ficou pra trás, não conseguiu lidar, não comunicou muito bem, observou essas falhas, viu as marcas que fizeram, que não fizeram, ok. Passou isso, então, realmente, vamos olhar para o que pode acontecer daqui para frente. Vamos olhar, tu não trazia valores, não trazia esse conceito para tua marca, então vamos trazer agora, né? Já mostrar, olha que legal, todo mundo provavelmente acabou, a maioria das pessoas na minha bolha, pelo menos, e até fora da minha bolha, vi muita gente se envolvendo. Ok, então tu se envolveu, tu já tem ali alguma coisa, como que tu vai continuar trazendo isso? Né? Os outros valores que tem na tua empresa, no teu negócio, em ti mesmo. Então, talvez seja um ponto para tu começar a trazer esses outros pontos que não seja só produto, só serviço, compra, né? A importância do institucional também, tudo isso. E também se preparar para o futuro, né? Várias coisas podem acontecer, que podem nos devastar. E ok, se isso acontecer, como tu vai lidar? De que forma tu resolver o problema? Tu vai contratar uma agência, vai fazer isso, vai fazer assado? Eu acho que tem isso, tipo, que é aprender com o erro. A gente sempre fala que o erro não pode ser o erro só pelo erro. A gente precisa aprender alguma coisa. Sempre tem a moral da história, sempre tem... eu sempre lembro do He-Man quando eu penso no... E, obviamente, essa frase entrega muito da idade também, né? A gente pensa lembrar do He-Man e que sempre tem uma moral da história no final. O gato guerreiro tá sempre lá pra falar alguma coisa. Mas... é entender qual é que foram esses novos parâmetros de comunicação, de relacionamento, de marketing que o teu negócio implementou com os consumidores, com as comunidades, com a comunidade onde tu atua, né? E é entender isso, tipo, o que eu fiz que deu certo, o que eu fiz que deu errado, onde eu posso melhorar, porque em algum momento tu pode precisar de novo, né? Eu espero que não seja logo. Tipo, eu não quero ser uma pessoa alarmista dizendo isso, mas é que, né? As coisas estão se repetindo e a gente está cometendo os mesmos erros. Assim, trazendo para uma visão mais global da coisa e não só para, como a Poli colocou, ter ali já na manga ali aquela gestão de apocalipse, né? Não querendo ser uma pessoa apocalíptica que constrói um bunker e está sempre preparado para o fim do mundo, que não é isso que queremos também, né? Mas assim, além dessa coisa de estar preparado para o marketing do apocalipse, o meu ponto que eu trago é que as empresas não achem que o ESG é uma coisa só para cumprir tabela, para ser bonito, para dizer que tem, e muito menos para escrever e não praticar. Eu acho que agora a gente chegou num momento que, assim, a verdade climática, ela tá, assim, esmurrando a nossa cara, né? Ela tá gritando na nossa cara. E não é mais uma questão de vamos botar aqui no nosso site que temos práticas sustentáveis e responsáveis, porque isso é bom pro branding e a sociedade está olhando isso. Mas praticar isso, ter isso nos valores da empresa. E aí, voltando para o que a Poli falou antes, né? Porque a empresa não é feita só de consumidores, ela é feita de funcionários, ela é feita de colaboradores, de parceiros, de fornecedores. E todas essas pessoas falam em nome da tua marca, vão propagar a tua marca, vão valorizar a tua marca, vão falar sobre ela para outras pessoas. E às vezes, em empresas que eu apliquei projetos de branding, quando a gente faz a parte da investigação, né, da imersão na marca, que a gente vai medir a percepção da marca do lado dos gestores, do lado dos colaboradores, do lado dos
consumidores, às vezes a gente encontra dissonância entre essas percepções, né? Porque os gestores, os donos da empresa acham assim que a empresa é super bem percebida, e quando a gente vai lá conversar no particular com os colaboradores ou com os outros envolvidos, a gente vai perceber que eles não têm a mesma percepção. Por que isso acontece? Discurso bonito pra fora, mas pra dentro não existe prática, porque alguém está percebendo isso. Discurso e prática não dá match. Exatamente. Então, assim, não adianta ser legal e ser responsável e só no discurso. Precisa ser na prática. E aí eu volto a dizer, não só porque somos bonzinhos e legais, porque isso faz bem para a empresa, faz bem para o branding. Porque o teu funcionário, quando ele percebe que o teu discurso é falso, ele não vai trabalhar para ti com a mesma vontade. Aí não adianta dizer veste a camisa, porque ele não vai ter motivação, não vai ver a congruência ali das coisas, ele não vai estar nem, ele vai fazer menos do que o mínimo ou o mínimo. E né? não é só uma questão de salário. Não tem, às vezes mas é porque o funcionário ele ganha mal, ele tá insatisfeito com o salário. Não é só isso. A gente viu aí o exemplo da Cobasi, né? Teve o exemplo da Livraria Cultura aí há um tempo atrás. Mas a Cobasi, eu não sei quanto tempo eles vão levar para recuperar o valor de marca deles. Por quê? Porque quando aconteceu o episódio ali dos animaizinhos que foram deixados, né, lá no Prédio Belas, foi muito rápido que pessoas que trabalharam lá vieram já dizer que eles não dão valor aos animais, eles dão valor a vender, ao lucro. Então, ali temos um claro exemplo de dissonância, né, entre discurso e prática. Então, isso é uma coisa que quem trabalha com marketing, quem trabalhou em agência durante muito tempo, quem trabalha com empresa, sabe que isso é uma realidade. Que a empresa no discurso é uma coisa, mas que muitas vezes ela não pratica aquilo que ela diz, né? É só no discurso. Frases bonitas escritas na parede, né? Mas eu escrevi o meu propósito na parede, eu escrevi meus valores na parede, aqui os meus funcionários não vestem a camiseta. Eles não vestem a camiseta porque eles não estão vendo coerência entre o discurso e a prática. Por isso, acho bem importante, da mesma forma como a gente pegar esse momento para analisar os nossos erros e analisar também como implementar as coisas daqui pra frente. Lembrando que começa de dentro, né? De repente, analisando, realmente, tá tudo ferrado, natureza, clima, ok. Então, como que eu posso implementar? De repente é mudar a sacolinha da tua entrega? De repente é mudar o tipo de papel que tu usa? Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer. E isso vai refletir na tua empresa, teus clientes vão ver isso, tu vai mostrar um pouco dos bastidores disso, né? E sempre que a gente fala a importância de a gente trazer, as palavras, né? O storytelling, a questão da criação, de mostrar essa rotina, de mostrar a narrativa, né? Então, se tu vai mostrando isso, vai buscando, a gente tá nessa situação ferrada aqui, eu quero mudar. E aí tu vai trazendo isso para as pessoas, daí volta para aquilo ali. A tua influência, a tua reputação, a tua responsabilidade, né? Todos esses pontos que a gente trouxe hoje, antes, vão tendo repercussões em cima disso. Então, acho que é o momento pra gente analisar como nós, como pequenos, médios, grandes, enormes negócios, a gente pode fazer mudanças para tentar, né, melhorar um pouco a nossa vida até, né? E já que tu falou em sustentabilidade e reputação, eu lembrei de uma coisa, né? Que a palavra sustentabilidade, ela tem uma reputação que ela é boa para as pessoas, mas ela tem as pessoas pensam, quando pensam em vou ser sustentável, é uma coisa cara. Porque ela pode ainda ser mais cara porque se faz menos, digamos assim, né? Então, por exemplo, o alimento orgânico, ele é mais caro, por quê? Porque ele tem um consumo menor. No momento que tu tiver uma produção em grande escala, ele pode se equiparar ao não orgânico, por exemplo, tá? E aí, o que acontece? Muitas vezes, por pensar que vai ser caro, a pessoa não vai atrás para investir. Então, tipo, que ele falou, de repente, trocar o papel, trocar o material da embalagem. Eu não vou trocar minha embalagem de isopor por uma de plástico porque vai ser muito caro. Daí a gente tem duas coisas, que de repente no longo prazo não se torne. Se mais pessoas fizerem, tiver mais demanda, vai ter mais produção, vai baratear o item, né, no caso. E também o quanto tu fazer isso vai impactar no valor da tua marca. Que é o valor intangível, né? Porque uma ação
sustentável, ela pode ter um custo ali, né, imediato, mas a longo prazo ela se paga. É o velho exemplo de temos uma goteira em casa, vamos comprar um balde ou consertar a goteira? Consertar a goteira é mais caro, né, do que comprar um balde. Porém, é algo que se paga a longo prazo. Só que isso é muito intangível. Sim. O branding é uma coisa intangível, por isso que é tão difícil de explicar, às vezes, para gestores, quando eles estão lá cheios de planilhas com números na frente deles, né? Que aquilo é uma coisa que dali, às vezes, 5 anos vai fazer sentido. É uma construção. Por isso que volta a usar o exemplo da Natura. A Natura tem práticas sustentáveis desde sempre. As pessoas que trabalham lá dentro, e isso eu já ouvi em podcasts, em pessoas que trabalham, a Avon é uma outra empresa que pratica o que ela diz. Isso eu já ouvi também em podcasts. E isso se reflete para dentro da empresa. E lá dentro da empresa, as pessoas que trabalham ali, além de elas produzirem mais e melhor, elas também vão ser embaixadores da tua marca. Mas isso, tu falou, né, esses valores inteligíveis. Claro, o branding também, como tu mesma falou, mas eu também digo, a importância da tua comunicação, a gente quer nas redes sociais, quer seguidores, quer curtidas, a gente quer isso. Mas muito além disso a tua imagem que tá ali, né? Eu sempre dou esse exemplo ali. Tem uma cliente que eu não costumo olhar quem curte, quem olha, né? Claro, eu busco olhar os dados, principalmente da minha conta ali, mas não me preocupo com quem ou o quê. Né? Vejo quem comenta, mas tirando isso, não sei. E aí, uma cliente minha veio me comentar. Ai, Corinha, eu vi que tu foi num evento ali, eu queria ter ido nesse evento e não fui. E nossa, tá sempre correndo de um lado pro outro. Poxa, em eu trazer a minha rotina, em eu trazer o quanto realmente eu tô indo de um lado pro outro, mostrar o meu trabalho, mostrar o jeito que eu trabalho, quem eu sou, a minha cliente estava ali e aquilo ali adicionou um valor inteligível, incontável, imensurável, que a minha rede social, que não vai além da curtida, do like, do comentário, da visualização, do alcance, de todas essas métricas, né? É uma métrica muito importante a gente pensar também, que a gente tá ali compartilhando para além do que tá na rede social, é para as pessoas que estão vendo aquilo ali, que talvez não vão comentar, não vão engajar, mas ela tá vendo aquilo ali, ela tá se impactando por aquilo ali, né? Tem um valor essa publicação, essa divulgação também de ti mesmo, do teu trabalho, né? É que eu fiquei pensando na relação com o cliente muitas vezes. Que, tipo, tu explicar isso e o valor desse intangível é a parte mais complexa. Porque muita gente chega assim, tipo, eu quero viralizar. Ou eu quero ter não sei quantos mil seguidores. Eu quero dobrar meu número de seguidores. Tá, daí tu vai lá, tu evolui a conversa. Aí a pessoa, não, mas Instagram é de graça. Daí não quer fazer tráfego. Né? Não quer investir em anúncio. Tá bom, é de graça. Então... tu já tem que partir do princípio de que tu não vai chegar em tanta gente, né? Ah, não, mas é só viralizar, é só fazer um vídeo, não sei o quê. Tá certo. Tá bom. E aí a gente entra num outro problema, que é mostrar... Outro BO, que é mostrar o valor do nosso trabalho. E explicar o quanto, tipo, o estudo, o conhecimento técnico, ele vai fazer a diferença nessa entrega. Estratégia, o planejamento. Porque a gente tem o sobrinho. O sobrinho tá aí pra dizer que todo mundo pode fazer. Tem o sobrinho e tem o guru da internet, né? Que é outro BO. Que é outro guru BO que da internet, que ensina a vender curso, que vende curso de vender curso, mentor de mentoria, o coach de coaching. Então, isso aí eu acho que é a nossa próxima pauta. Inclusive, tu que tá aí do outro ladinho, se tiver um BO pra contar, manda pra gente. Pode mandar pra mim, pra Bruna, pra Kika, pode mandar pra quem quiser. Uma de nós três, porque a gente traz o BO pra cá pra compartilhar, pra dar opinião, pra dar pitaco ou pra reclamar junto contigo. Exato, se tu quiser a gente não fala do teu nome, não fala quem é, né, mas trazer aí tuas dificuldades, tuas situações, coisas que tu viu como consumidor, coisas que tu viveu como gestor no teu negócio, na tua comunicação, que a gente pode trocar uma ideia aí e tentar trazer soluções, talvez, não sei. Soluções ou problematizar um pouco mais. Problematizar a gente gosta. Então, meninas, em algum momento a gente vai ter que acabar, então eu acho que a gente pode ir para uma dica final, porque todo mundo sempre quando encerra o podcast dá dica, né? Então a gente também vai dar dica, porque isso é legal, porque a gente gosta. A gente gosta muito. A minha dica de hoje, que a nossa pauta era marketing do apocalipse, né? Marketing e gestão de crise. Ela não é muito ela não tem a ver tanto com o apocalipse, mas com a gestão de crise.
a última temporada da série The Crown, do Netflix, que é uma série que é sobre a coroa britânica, principalmente sobre a Rainha Elizabeth. Essa última temporada, ela é sobre os anos 90, quando teve ali o episódio da Diana e do Charles e Camila, e até chegando na Kate. O episódio 4, ele é sobre a morte da princesa Diana e como que a coroa britânica lidou com esse fato, né? E isso é muito branding, por quê? A coroa britânica, ela já vinha enfrentando, assim, uma queda na reputação, porque as pessoas já estavam entendendo aquilo ali como uma coisa cara, uma coisa extravagante, desnecessária, né? Pessoas ali que viviam consumindo o dinheiro dos impostos para viver no luxo, enfim. E aí houve o episódio da morte da Diana, que foi nos anos 90, e a Rainha Elizabeth demorou 5 dias para se manifestar sobre a morte da Diana. Por quê? Porque a Diana já estava separada do Charles, então ela já não fazia mais parte da família real. Só que quando a rainha viu as ruas tomadas, né, pelas pessoas e a população cobrando um posicionamento da rainha, então ela foi lá e fez o seu pronunciamento, né? Eu acho que ela era muito boa com as palavras. Ali no caso, o pronunciamento em si foi muito sensível, porém ele foi muito demorado. Levou 5 dias. E eles só fizeram porque foram pressionados. E isso tem muito a ver com branding. Por quê? Porque foi um erro, uma falta de sensibilidade num momento de crise que fez uma reputação que já estava abalada ficar pior ainda. E aí no episódio 6, que é quando o Tony Blair, o primeiro-ministro, né, nos anos 90, ele era um primeiro-ministro trabalhista, que era ele tinha já pautas um pouco mais progressistas em relação à monarquia, e o Tony Blair estava com a popularidade muito alta. E a rainha, percebendo isso, vendo que a popularidade da família real estava muito embaixo, a do Tony Blair estava muito em alta, ela teve uma coisa que as empresas resistem muito em fazer, que é uma percepção de que precisamos fazer um rebranding. Precisamos repensar os nossos propósitos, posicionamentos, valores diante da sociedade. E essa atitude dela de chamar o Tony Blair é muito nobre e é muito inteligente. Mas é uma atitude difícil para as empresas, porque elas têm que admitir para elas que elas não estão indo por um caminho correto, por um caminho que está funcionando. Então ela chama o Tony Blair, explica para ele, olha, estamos percebendo que a nossa reputação está em queda, né? E a sua está em alta. E gostaríamos, então, que o senhor nos ajudasse a reverter esse quadro. E o Tony Blair, então, pega a sua equipe e vai fazer uma pesquisa junto ao povo britânico para entender como que o povo britânico estava percebendo a marca família real, a marca realeza coroa britânica. E o povo, então, mostra que estava muito descontente com as extravagâncias da família real, com certos protocolos que eram seguidos lá desde os tempos medievais, né? Protocolos da realeza, que eram dispendiosos e desnecessários e anacrônicos ali para aquele momento da sociedade. A rainha, então, ela diz que pega tudo aquilo ali, né? Engole seco, né? Todo aquele tudo aquilo que ela recebeu. Isso, assim, uma empresa para fazer isso tem que ter muita coragem, mas isso é muito saudável quando acontece. É que nem a gente quando vai para terapia, né? Pra gente se entender. Ou quando a gente deixa os amigos da gente falar, né, o que a gente faz de errado, também é um ato de coragem. Ela pega tudo aquilo ali, ela vai, então eu vou pensar, vou consultar aqui meus conselheiros, o rei, enfim, e vou pensar no que fazer. E aí ela pensa, né, não vou descrever aqui, contar todo o episódio, mas já dei spoilers e tem outros.
E a conclusão é que ela chega no final e ela passa pro Tony Blair é que sim, eles vão cortar alguns desses protocolos, algumas dessas extravagâncias, mas não todas. E aí, de novo, isso é muito branding. Por quê? Porque esses rituais e esses protocolos são o que mantém a aura da família britânica, a aura da realeza, a essência da realeza, o branding. Então, por mais que aquilo ali seja questionável, existe uma parte dos britânicos que se conecta muito com esses rituais, essa coisa da família, a família tradicional, né? Então, ela fala pro Tony Blair no final, olha, vamos realmente fazer algumas mudanças, mas outras não. Por quê? Porque esses rituais, esses protocolos, essas atitudes é que mantêm o valor simbólico da realeza. Isso é muito branding, gente. Ah, isso é muito... Amei. Amei isso. Isso Amei, é muito porque eu não branding. assisti, né? Óbvio. E eu, assim, a Betinha, né? Betinha, Não, mas é que daí se a gente parar e pensar, tipo, se tu tirar todos os protocolos, o que vai separar eles dos ricos? réis mortais. Não, e dos ricos. Exatamente. Pessoas que são só ricas. Tipo Mas são assim. réis mortais. Sim. São gente como a gente. São só que gente como a gente. com dinheiro. Com né? dinheiro. Eles vão ser essas mesmas pessoas. É. E que, de O novo, vai diferenciar eles do Luciano Huck? Exatamente. e que é algo realmente, como tu falou, é difícil de fazer, mas tem que bater o pé no que faz sentido pra ti, mas entender que às vezes a gente tem que abrir mão de certas coisas, tem que entender as coisas ao nosso entorno, que o mundo muda, que o tempo passa e que às vezes a gente vai ter que ajustar algumas coisas. Equilíbrio, né? Exato. Equilíbrio e atualizar. Eu gosto de usar a palavra sempre atualizar. Porque o atualizar é pegar aquilo que é essencial para ti, não é mudar a essência. O rebranding, ele não muda a essência da marca. Ele atualiza a essência para os dias atuais, né? A minha dica, então, é um episódio de um podcast clássico. A gente estava falando aqui com o nosso técnico Ederson Nunes. Aqui na Eco, a gente estava falando antes sobre podcast, sobre os básicos, né? E a gente falou, obviamente, sobre o Braincast do B9, que é um bem antigo, que eu acompanho há bastante tempo também, que adoro a forma como conecta a comunicação com as coisas da atualidade. É bem diverso, eu gosto muito. E é um episódio especialmente sobre as enchentes no RS. É algo que, se você gostou aqui do nosso bate-papo, você pode já emendar outro podcast, que eles vão falar um pouco mais sobre isso. O nome do episódio é Enchente no RS. A onda de informações, desinformação e mobilização social do Braincast, do B9, que tem aí em diversas plataformas. E eu quero também quebrar um pouco o protocolo e trazer uma dica, então, também de um projeto social que eu confio, acompanho há bastante tempo, que é o Marmitas do Bem. Já fiz voluntariado lá, a gente já fez diversas ações junto de outros parceiros, trazendo materiais para o Marmitas do Bem, e eles também estão sempre ali nas redes sociais deles, do jeito deles, trazendo também essa prestação de contas, que é algo que é bem importante, como a gente trouxe aqui, mostrando o trabalho deles dia após dia, semana após semana, e que agora, em tempos das enchentes, eles fizeram mais... Passaram, acho que quase em 3 vezes o número de marmitas dos últimos 3 anos, porque eles se mobilizaram ainda mais. Então, essas são as minhas dicas. Então, tá. Então, por último, mas não menos importante, né? Assim, Philip Kotler. Esse senhorzinho, ele podia estar na praia, com os pezinhos pra cima, descansando, né? Porque, tipo, já escreveu tanto, já pesquisou tanto, já contribuiu tanto com o marketing. E o que ele tá fazendo? Lançando livro, né? Tá, então... E assim, o livro que eu trouxe, ele já tá desatualizado. O que, pra mim, é assustador, porque a gente, se for olhar na linha do tempo entre os lançamentos dos livros, dessa série de livros dele, o quanto diminui o tempo entre um livro e outro. E eu explico melhor. Eu trouxe o Marketing 5.0 aqui. Mais pra cima. Aqui. Ó. Eu trouxe o Marketing 5.0, que ele lançou em 2021. Qual é que é a ideia aqui? Ele foi evoluindo os conceitos de marketing 1.0 do produto, e ele foi, né, depois das pessoas na sua essência, e daí ele chegou no 4, que tinha o digital, e aí o 5. Só que no digital ele dava pinceladas das evoluções tecnológicas. Só que o que aconteceu? Pandemia, em 2020. E a pandemia foi lá e acelerou tudo. Eles até explicam aqui que no 4.0 eles não falou dessas tecnologias porque ela não era uma prática recorrente na época e que os profissionais ainda estavam num período de transição e adaptação no mundo digital, mas que a pandemia da Covid-19 acelerou a digitalização dos negócios. De 2020 para 2021, com todo aquele boom tecnológico que a gente viveu, todo mundo percebeu. Hoje
GovBR se tornou uma realidade, por exemplo, e está no celular das pessoas e as pessoas entendem muito melhor. Banco, muita coisa evoluiu nesse sentido, né? E aí ele traz, aqui no Marketing 5.0, ele traz essas relações entre... E ele apresenta outras questões do marketing que a gente precisa levar em consideração, tipo marketing direcionado por dados, o preditivo aumentado com a realidade aumentada, marketing contextual, marketing ágil. Ele traz esses conceitos e ele explica e aplica todos eles. E exatamente pelas questões da pandemia, ele traz com exemplos reais. Não é no mundo das possibilidades, eram as coisas acontecendo. Agora, em 2024, ele lançou o 6.0, só para reforçar essa questão dessa aceleração da velocidade da mudança, como o Dado Schneider sempre fala, né? Que daí no 6.0 ele já traz a inteligência artificial. Então, eu trouxe esse livro exatamente porque como ele foi essa evolução do pensamento do Kotler e a percepção dessas mudanças no nosso comportamento enquanto profissionais de comunicação, de marketing e também enquanto consumidores, aconteceu num momento de crise também. Então, ele também corrobora um pouco do que eu estava falando antes de, tipo, a gente tá vivendo uma catástrofe climática, a gente tem uma crise climática no mundo e isso precisa também demandar determinadas mudanças, como a pandemia demandou nessas questões tecnológicas. Talvez não só necessariamente na tecnologia, mas principalmente nas pessoas. Então, meninas... Era isso. Então, chegamos ao fim, conseguimos terminar o episódio 0. Episódio 0, parabéns pra nós. Com a gente segurando a língua pra não ficar muito mais tempo falando aqui, né? Porque a gente queria falar muito mais e não ficar mais parado. parado. Os palavrões, segurando a polarização política, daqui a pouco segurando as tretas. Daqui a pouco eu acho que a gente vai se soltar um pouco mais disso aí. Eu tô prevendo que a gente vai se soltar. Falando sobre qual é o BO sem gerar novos BOs. Por enquanto. Por enquanto. Então, meninas, vou fazer o nosso encerramento bonitinho, né? Que chegamos ao final, então, do nosso primeiro, ou episódio 0, qual é o BO? Um projeto de conteúdo em vídeo. Ou seria um videocast, ou um mesacast. Cada um chama como quiser. Conduzido por Bruna Monteiro, Kika Jordana e Poli Lopes, eu, que foi a responsável pela pauta desse episódio, gravado aqui no Eco Studio, em Sapiranga, dentro do Eco Coworking. Então, obrigada a Éder pela parceria, obrigada a tu que tá aí nos ouvindo pela paciência e pela companhia também. Então siga a gente nas redes sociais, siga @AltaBoxMKT, siga @BruLMonteiro pra continuar acompanhando aí esses assuntos, cortes desse material aqui. Quer falar comigo? @Polilopes no Instagram ou /Polilopes em qualquer outro lugar. Inclusive, site, né? polilopes.com e polilopes.substack.com, porque, obviamente, eu tenho um projeto de newsletter. Eu ia dizer que tu tinha que falar sobre isso. Que bom que tu falou. Que eu mando um link por dia. Né? Parei de mandar nas DM pras pessoas e comecei a produzir conteúdo em cima disso e mando sugestões de links aleatórios que podem ser sobre marketing, sobre a vida, tristes, alegres, tipo, depende do meu humor também. A Poli não Eu dorme, recomendo, é muito bom. E se vocês quiserem saber mais sobre branding, me sigam no Instagram, @kika.giordano. Ou se quiserem saber mais sobre a minha pessoa, coloquem meu nome no Google, que lá vocês vão achar tudo sobre mim, meu currículo, meu Lattes. E tudo que você precisa saber. Tchau, tchau.